Imagina só esse cenário. Você levanta cedo todos os dias, sai de casa pra ir trabalhar e o sol ainda nem nasceu. Você pega de 1 a 2 horas de ônibus lotado até chegar ao seu trabalho. Trabalho esse que muitas vezes é bem estressante e exaustivo ao limite do que dá pra aguentar. Você nem consegue mais ver a luz do sol praticamente, pois sai do trabalho e já tá escuro de novo. A única luz que você acaba vendo o dia todo é a luz do seu celular ou a luz da loja que você trabalha. Você chega em casa sem força ou motivação alguma pra fazer nada, além de se esticar, descansar e de se distrair com qualquer tipo de entretenimento que seja. No seu único dia de folga da semana, você tá tão cansado que não consegue nem sair pra conseguir gastar o dinheiro do seu trabalho, tá tão cansado pra fazer qualquer coisa pro seu bem-estar. E em muitos casos, se você mora sozinho, existem tantos problemas pra resolver que você não consegue nem descansar e às vezes nem resolver todos os problemas que você tinha pra resolver. E todo dia, toda semana, todo mês, é a mesma coisa, é o mesmo ciclo se repetindo, vez após outra. Você tá perdido e não sabe o que fazer pra sair dessa porcaria que se tornou a sua vida. Bom, se você trabalha ou já trabalhou na escala 6x1, você deve saber muito bem como é esse sentimento. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como essa escala, como ela é injusta com as pessoas que trabalham nela, e eu vou contar também um pouco pra vocês a minha experiência de quase 5 anos trabalhando nesse tipo de escala. E assim, meu canal não é nenhum canal de autoajuda, eu não sou nenhum tipo de coach, então tipo assim, se você tá procurando respostas certas, soluções exatas pras coisas, desculpa, não é aqui que você vai encontrar. Porém, eu acho que dividindo a minha experiência com vocês, talvez eu possa dar um pouquinho de luz pra quem muitas vezes se sente perdido quando tá nessa situação. Agora é a hora da vinheta, com PhD, papelzinho, essas coisas e tal. E antes que venham falar, quem tá reclamando da escala 6x1 não gosta de trabalhar, quem tá trabalhando na escala 6x1 tem que se fuder mesmo porque não estudou e tudo mais, gente, para com isso tudo é balela. Eu mesmo trabalho desde os meus 14 anos, desde muito novo. Assim, eu não era uma criança muito pobre, mas eu também não era uma criança rica. Eu não me faltava comida, mas eu também não podia escolher comida, era sempre o que tinha, sabe? Tipo, esse tipo de família. Então, mais ou menos desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei e ajudei em casa. Praticamente 50% de tudo que eu ganhava ia pra minha casa. Quando eu trabalhava na adolescência, né, com uns 14, 16 anos assim, eram empregos bem mais simples, né? Eu era monitor e garçom de festa infantil, fazia um freelance ou outro ali de atendente no fim de semana, esses tipos de coisa, sabe? Mas assim, sempre fui me acostumando a trabalhar, né? Aí a partir dos 16 anos eu comecei a fazer jovem aprendiz e trabalhei como jovem aprendiz até meus 18 anos em várias empresas e tal, então assim, não é como se eu fosse uma pessoa preguiçosa ou que não entende o que é trabalho ou como se eu não gostasse de trabalhar. Quer dizer, eu não gosto, né? Eu acho que ninguém gosta. Se trabalho fosse legal, seria hobby, não trabalho. Só dando esse disclaimer, né? Porque eu sei que vai aparecer muita gente idiota falando que, não, é só leite com pera que se sente assim, é só gente que não entende o que é o mundo de trabalho e etc e tal. Meu amigo, eu sou fudido, meu irmão. Eu sei muito bem o que é trabalhar. Quando eu fiz 18 anos e terminei o colégio, muito por falta de oportunidade financeira e por questões psicológicas muito sérias da época, eu acabei não entrando na faculdade, né? O que me levou a começar a trabalhar em escala 6x1, em empregos fixos, né? Pra poder ajudar com a renda na minha casa, tanto quando eu morava com os meus pais, quanto, né, quando fui morar com a minha avó nessa época também. E o primeiro emprego que eu tive nessa escala foi como caixa de supermercado, numa rede varejista bem conhecida e bem famosa, pelo menos aqui em São Paulo, mas eu acho que é do Brasil também. E meu amigo, ali começava pra mim uma trajetória de alguns anos, tomando muito no e sofrendo muito pra aprender coisas que hoje eu entendi, mas que na época eu não percebia, sabe? Bom, pra começar, que a gente sabe que na escala 6x1, pelo menos por lei, você deve fazer apenas 8 horas de trabalho por dia, você não pode exceder essa carga horária. Porém lá, todos os dias, eu passava quase 10 horas dentro do mercado, só dentro do mercado, tirando o trajeto de ida e volta, porque muitas vezes eu tinha que ficar mais pra cobrir caixas, cobrir pessoas que às vezes acabavam saindo no horário delas e eu tinha que cobrir, né, quando elas conseguiam sair, e quando eu tinha que sair do meu horário alguém tinha que me cobrir também, então sempre ficava gente a mais dia ou outro, sabe, e era mal visto se você pegava e fechava o seu caixa e saía a ponto de você bater o seu dedo, né, no horário certo pra ir embora, porque as pessoas te julgavam por conta disso, sabe, então assim, por mais que por lei você tá fazendo algo que é o seu direito e o que é o correto, o ambiente do trabalho cria uma pressão para que você fique mais. Você é mal visto pelos seus chefes, você é mal visto pelos outros funcionários, como alguém preguiçoso, como alguém que não quer trabalhar por apenas estar cumprindo o seu
do seu horário normal. E o meu horário lá era terrível, eu trabalhava das 5 da tarde às 2 da manhã, que era um horário péssimo pra minha vida pessoal. Eu não conseguia ver meus amigos direito, porque durante o dia eu tava sempre cansado e de noite eu trabalhava praticamente todos os dias. Eu não tinha tempo de ver a luz do dia, eu não conseguia sair pra me exercitar, pra correr, porque eu sempre gostei de correr na rua, e correr na rua é perigoso de noite, né? No dia da minha folga, que era o único dia que eu tinha pra, quem sabe, correr, né? Me exercitar de alguma maneira, sair pra gastar meu dinheiro, porque todos os outros dias eu tava tão cansado, tão indisposto pra fazer qualquer coisa que não tinha nem condição pra fazer nada. E assim, pelo menos na época, eu pensava que se eu tivesse ganhando mais dinheiro, eu não me sentiria tão mal, né? Porque o salário era um salário baixíssimo, era um salário mínimo na época, que era uns R$ 1.300, sabe? E eu pagava algumas contas e sobrava pouquíssimo dinheiro pra mim gastar comigo, e isso sempre me deixou muito incomodado e muito mal. Eu sempre me incomodei demais em ver a minha vida sendo completamente perdida, jogada fora, sabe? Muito tempo da minha vida que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estando com a minha família, me divertindo, estudando, me aprimorando para algo, eu tava desperdiçando naquele lugar para no final ele mal me render frutos, sabe? Era engraçado que lá até usar o banheiro era difícil, sabe? Tipo, você tinha que pedir um azul, que era o código que eles usavam pra pedir o banheiro, né? Sabe quando você vê aqueles caixas de supermercado e aqueles patinadores passando e tudo mais? A gente tinha que pedir pra esses patinadores pra usar o banheiro, pra colocar alguém no lugar do nosso caixa, ou ele ficar lá no nosso lugar do caixa pra gente poder usar o banheiro. E muitas vezes a gente pedia esse azul e a gente não tinha. Eu já cheguei a esperar 2 horas pra mais pra poder usar o banheiro, e só fui usar porque eu realmente fechei o meu caixa e fui usar o banheiro e não me importei com mais nada. Não me importei com a fila, não me importei com nada, só saí e fui usar o banheiro, senão teriam me esquecido lá. E isso nem é culpa das patinadoras ou das pessoas que trabalham lá também, porque elas também estavam sobrecarregadas de trabalho. Então, tipo, é todo um ecossistema que só tá feito pra o trabalhador. A gente não podia sentar e, sabe, porque era feio, porque os clientes não gostavam, passavam um ar de preguiça, então era bem desgastante mesmo. E assim, tudo isso durou por mais ou menos 6 meses, até eu meio que cansar e falar pra mim mesmo que, bom, aquele lugar era uma merda, mas eu poderia encontrar algo melhor, algo similar, nessa mesma escala, porém que se fosse um ambiente melhor, eu não me sentiria tão sacrificado, não sentiria que minha vida estava indo embora tanto. Talvez se eu ganhasse um pouquinho mais, eu poderia, né, aceitar melhor essa situação, porque pra mim, eu já não tava aguentando mais, só que pra mim era uma coisa comigo, entendeu? Eu pensava que eu era o preguiçoso e que o problema tava em mim. Então eu pedi demissão de lá e comecei a minha saga de procurar algum trabalho onde eu conseguisse me sentir bem trabalhando e na minha vida pessoal também. E meu amigo, pô, se tivesse uma lista de achievements do subemprego, eu provavelmente já teria platinado ela, porque nessa de procurar um lugar melhor pra eu trabalhar, passaram 5 anos de eu trabalhando das diversas coisas possíveis que se pode imaginar. Eu trabalhei como operador de telemarketing, como caixa, como vendedor, como atendente de balcão, de farmácia e de lanchonete. Eu trabalhei como garçom, eu trabalhei como auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e, por fim, como cozinheiro no final dessa minha trajetória. Então, assim, foram 5 anos pulando de empregos em empregos, de lugar em lugar, de empresa em empresa. E assim, o resultado era sempre o mesmo. Tinham diferenças de culturas, de local para local. Alguns lugares eram piores que outros, alguns lugares eram mais aceitáveis que outros, mas no final das contas, eu sempre terminava da mesma maneira. Sempre completamente indisposto, sempre completamente acabado, sem energia para poder evoluir a minha vida. Eu tentei começar uma faculdade, fazer e conciliar as coisas, mas simplesmente não tinha como. Meu esgotamento era tanto do meu trabalho que ou eu chegava na faculdade morto demais para poder estudar, ou eu faltava no trabalho para poder estudar melhor, porém me prejudicava no trabalho e não conseguia pagar a faculdade. Então meio que, entendi, era um ciclo que não tinha solução. Então meio que foram anos e anos nessa situação, nunca percebendo o real problema, sabe? Sempre achando que o problema estava em mim de alguma maneira, que eu devia tentar encaixar as coisas dentro do pouco horário livre que eu tinha, que eu deveria, se eu ganhasse mais, as coisas estariam melhor. Mas nos últimos meses, há pouco tempo atrás, eu meio que tive finalmente esse choque de realidade que eu tava precisando tanto ter. Como foi essa história, né? Eu tava trabalhando como auxiliar de cozinha numa padaria, ganhando até que um salário
sim, quase uns R$ 2.000 ali, sei lá, era pouco ainda, mas até para o que eu tava acostumado era ok. E aí rolou uma situação ali na padaria, onde trocou os donos e tudo mais, e nesse processo, né, eu fui promovido a cozinheiro responsável pelo local, né. E assim, eu sempre gostei muito de cozinhar, eu aprendi e me tornei muito bom nisso, então meio que eu sempre até gostava do que eu fazia ali, do meu trabalho em si, ele não era ruim dessa maneira, sabe? Ele tinha suas questões, é horrível você estar numa cozinha quente o tempo todo se queimando, tendo muita entrega pra fazer e muita cobrança também, mas eu tava até acostumado com essa parte. E nisso, eu comecei a ganhar mais, né? Aí logo veio a sensação de porra, agora sim, meu irmão, tô ganhando 2,5, agora tá suave, eu vou, porra, que foguete não tem ré, tá ligado? Agora eu consigo aguentar essa escala de trabalho maldita, agora eu consigo suportar essa situação porque eu vou ter mais grana, então vai dar tudo certo, eu vou poder construir a minha vida, vou poder fazer as minhas coisas, tentar pensar em alugar minha casinha, em parcelar uma moto, sei lá, qualquer coisa assim do tipo. Eu comecei a criar vários planos na minha cabeça. Pobre ingênuo, né? Achando que com R$ 2.500 ia fazer muita coisa, mas pelo que eu tava acostumado a ganhar, já era bem mais do que sempre foi. Então eu pensei que dessa vez eu suportaria. E meu amigo, eu vou contar pra você, foi uma das piores, se não a pior fase da minha vida inteira. Eu fiquei nesse posto de cozinheiro durante 6 meses e eu acho que eu nunca me senti tão desgastado em toda a minha vida. Eu não tinha praticamente folga, mas eu era responsável por muitas coisas e por muita gente. Era muito peso em cima das minhas costas, além das cargas horárias absurdas, às vezes por cobrir outros funcionários, cobrir outras pessoas da cozinha, outras funções da cozinha que não tinham pessoas suficientes para cobrir. Às vezes eu chegava na padaria 6 da manhã e saía 7 horas da noite para chegar no outro dia 6 da manhã de novo e sair 7 horas da noite de novo, sabe? Era uma rotina completamente insalubre a que eu tava vivendo. E sim, eu sei que não pode fazer isso, que na CLT é isso, que na CLT é aquilo, mas assim, se eu não desse exclusividade total pra minha empresa, o meu chefe iria me demitir. Inclusive, palavras dele, tá? Ele me deu um cargo maior para ter responsabilidades maior. Então, logo, eu tenho que estar à disposição da empresa. Vestir a camisa. Nossa, mano, esse papinho me irrita tanto que só de lembrar aqui. E assim, deve ter muita gente que deve concordar com isso, até achar, não, seu chefe estava certo, você tinha mais responsabilidades, logo, você tinha que arcar com isso. Se você aceitou, você tinha que arcar. Meu amigo, eu não tinha folga mais, eu não podia ver minha família, eu perdi o dia das mães, que eu queria passar com a minha mãe, pra poder passar na padaria. Eu não tinha fins de semana, eu tinha uma folga na semana, que era na terça-feira, sabe? E teve um período onde o outro cozinheiro ficou doente e eu tive que cobrir quase as 15 dias que ele ficou doente. Eu chegava em casa, deitava na minha cama e simplesmente chorava. Chorava de desespero, chorava de agonia, chorava de burnout, chorava de excesso de estresse, sabe? Eu não conseguia ver a minha namorada direito, eu não conseguia sair com a minha namorada direito pra fazer qualquer coisa. Tomar um sorvete no meu dia de folga já era algo muito exaustivo, cansativo. Eu comecei a ganhar peso pra cacete, porque eu simplesmente não tinha tempo pra me exercitar, eu não tinha energia pra me exercitar. Se eu saísse pra me exercitar antes de ir pro trabalho, eu ficaria cansado pra poder ter um dia exaustivo no trabalho. Se eu fizesse caminhada e corresse depois do trabalho, eu já estaria cansado demais depois da minha jornada de trabalho pra poder correr e fazer qualquer coisa pra minha saúde. Era quase como se eu me sentisse culpado quando eu tava fazendo algo que não fosse descansar pra poder trabalhar no dia seguinte, sabe? Independente se era minha folga ou se era um dia normal da semana. E foi quando eu me vi nessa situação que mesmo ganhando mais, eu não conseguia simplesmente aproveitar nada da minha vida. A minha vida tava sendo completamente jogada fora, né? E deixada pra trás por conta de um salário que não ia nem me levar a lugar algum, sabe? Como eu vou conquistar qualquer coisa com esse tipo de salário e mesmo assim a minha vida tá toda sendo jogada fora. Eu não tenho certeza nem se eu vou me aposentar, né? Porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, talvez a aposentadoria nem exista quando eu chegar na idade que eles pedem. Talvez a idade aumente quando eu chegue lá. Então, assim, era um desespero, era uma visão nublada do que o futuro me aguardava e do que tinha pra mim, que era muito grande. E eu simplesmente não aguentei mais. Eu acho que é aí que eu percebi que o problema não tava na minha falta de força de vontade de me exercitar ou de fazer coisas fora dessa escala. Não tava na minha
em mim. O problema não tava em mim, o problema tava nessa escala, sabe? Eu sempre me culpei muito, achando que o problema era eu, que eu não tinha força, que eu era preguiçoso, mas conversando com muitas pessoas, vendo diversos vídeos aqui no YouTube, sabe, entendendo como as coisas realmente funcionam, eu finalmente entendi o quanto essa escala, ela é praticamente uma semi-escravidão, uma escravidão moderna, né? O que no final das contas resultou o quê? Me pedindo demissão, completamente acabado e destruído por aquele lugar, sabe? Psicologicamente, fisicamente e, enfim, completamente deteriorado por essa escala que vem me matando, né? Já vai fazer muitos e muitos anos. E assim, a grande questão que fica é, nossa, como que a gente vai se livrar dessa escala 6x1, né? Meu Deus, o que eu faço? Trabalho nessa escala 6x1, queria sair, não aguento mais a minha situação. Bom, eu tenho algumas soluções que eu posso trazer aqui pra vocês. Mas lembrando de novo, eu não sou nenhum canal de autoajuda e as coisas que eu falo não são verdades absolutas e talvez não sirva pra sua vida no momento atual que você está passando. Porém, quem sabe eu possa te ajudar um pouquinho com algumas coisas, né? Primeiro de tudo, galerinha do YouTube, minha classe trabalhadora, você precisa se organizar e se revoltar. Ai não, mas isso é papinho de comunista, pipipi, popopó, não sei o que. Também, mas eu vou te explicar direitinho. A escala 6x1 é uma escala de trabalho assim como todas as outras. E assim como qualquer lei da CLT, ela pode ser alterada. E a gente nem precisa começar um movimento do zero, inventar a roda ou qualquer coisa do tipo, porque já tá rolando um processo muito interessante com relação a isso. Bom, talvez você não tenha conhecimento sobre isso, mas existe um movimento trabalhista chamado Movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que defende o fim da escala 6x1 e escalas de trabalho mais humanizadas para todos os trabalhadores. Né? Esse movimento é encabeçado pelo Rick Azevedo, que também trabalhava na escala 6x1 como atendente de farmácia. Ele viralizou no TikTok há um tempo atrás com um vídeo reclamando sobre essa escala e muita gente apoiou e começou a dar tração, né, para esse movimento. E com a ajuda da deputada Erika Hilton, eles levaram uma PEC para o Ministério de Trabalho com as propostas, né, de mudanças para escala 6x1 e para a CLT de modo geral com relação à escala do trabalhador. Bom, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo o link para a petição que o Rick Azevedo criou, né, que já tá com mais de 1.200.000 assinaturas. E é muito importante que você vá lá, deixe a sua assinatura na PEC, porque apesar da gente estar com 1.200.000 assinaturas, ainda é pouco, né? Porque, de verdade, galera, vamos conversar. A maioria dos políticos do Congresso, né? Eles não estão nem aí pra você, de modo geral. Ele não tá nem aí se você trabalha na escala 6x1, se você tá morto de se sacrificar, se isso é uma escala análoga à escravidão. Eles não se importam, não afetam eles. Por isso que a gente tem que mostrar que estamos incomodados. Por isso que tem que ser uma demanda coletiva de todos os trabalhadores, que sim, anseiam para que isso melhore. E se ansiamos para que isso melhore, precisamos pressionar os nossos governantes, os nossos políticos, para que eles mudem as coisas. Porque se deixar como tá, sabe? Existem pessoas que nem esse cara aqui. Junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Meu amigo, Marco Feliciano, dizendo pra você que você deve trabalhar a exaustão pra prosperidade do seu país. Tipo assim, vem cá, que tipo de prosperidade você tá vendo? O quanto dessa prosperidade você tá sentindo? Ou você tá só se fudendo que nem um filho da puta, pegando ônibus lotado todo dia, chegando em casa tarde, fedido, cansado, tá ligado? Pra poder sobreviver.
tá ligado? Enquanto ele trabalha 2, 3 dias na semana e viaja o mundo todo, tem um monte de casa, tem um monte de carro. Quantos carros você vai comprar? Quantas casas você vai comprar com o teu salário da escala 6x1? Então, entende? Ele não trabalha até exaustão para as coisas prosperarem. Porque trabalhar para prosperar, todo mundo quer, não é como se ninguém quisesse trabalhar, todo mundo quer trabalhar, mas todo mundo quer condições dignas para poder trabalhar. Bom, e você já deve ter escutado muito esse papinho de, o Brasil vai quebrar se isso acontecer, os empresários não vão conseguir manter os funcionários, eles vão ter que demitir todas as pessoas. E assim, deixa eu te contar uma coisa. Isso é tudo falácia do mercado empresarial, tá bom, meu amiguinho? Nada disso é verdade. Quer saber por quê? Porque eles disseram exatamente a mesma coisa quando implementaram um sistema de garantia de férias para o trabalhador, quando implementaram um sistema de licença maternidade para as mulheres que trabalhavam e tinham CLT assinada, quando implementaram o 13º para o trabalhador. E assim, tem uma outra coisinha assim mínima, um detalhe que rolou quando aboliram a escravidão. Eles disseram a mesma coisa, que o Brasil ia quebrar, que não ia ter como viver sem os escravos, que os empresários iam perder tudo que eles tinham, iam falir se isso acontecesse. Então meu amigo, isso é mentira, tá? E dentro disso também tem pessoas que falam que sem a escala 6x1 as coisas não rodam, as coisas não funcionam. E bom, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitas empresas aderindo à escala 4x3, sabe? Onde a pessoa trabalha 4 dias e folga 3. E isso tem dado resultados muito positivos, tanto para a empresa, onde os funcionários têm uma maior produtividade e conseguem trabalhar mais felizes e mais contentes, tanto para os funcionários que podem cuidar da sua vida pessoal sem muitos impedimentos e com mais folga para que eles possam realmente resolver os problemas da vida pessoal deles. E isso está sendo implementado a todos os setores, tá? Inclusive os setores de atendimento, que na maioria dos casos são os que trabalham na escala 6x1. A economia, a mão invisível do mercado e os empresários gigantes, eles se adaptam. A economia se adapta à sociedade e às demandas da sociedade. E enquanto a gente ainda não pode fazer uma revolução no sistema e tudo mais, que era o ideal, né? A gente tem que ir lutando pelas coisas aos poucos. Então, temos que lutar pelos nossos direitos. Se alie, se revolte, que a gente precisa de verdade acabar com essa merda num âmbito maior, num âmbito político, para que ninguém precise passar por essa situação. Mas, infelizmente, são soluções que vêm com o tempo, né? Elas não vão acontecer da noite pro dia. E eu sei que você que tá vendo esse vídeo agora, tá sofrendo hoje, agora, com esse tipo de escala e deve estar sem saber o que fazer. Bom, e aí que vai minha segunda dica para você. Bom, primeiramente, se você não tem a real necessidade de trabalhar na escala 6x1, se você não precisa muito daquilo, não entre na escala 6x1. Às vezes, principalmente quando você é mais novo, às vezes você se sente pressionado a entrar por conta dos seus pais, pra poder ter uma graninha aqui e ali, pra poder sair, fazer uma coisinha e tudo mais. Beleza, pode até ser, mas na escala 6x1 você vai gastar tanto tempo da sua vida que você poderia estar fazendo outras coisas. Às vezes esse dinheirinho que você precisaria, você conseguiria com freela de fim de semana ou qualquer coisa assim do tipo, sabe? E você se sacrifica demais 6 dias por semana e você fica preso naquilo, tá? Você tenta estudar e trabalhar ao mesmo tempo e se sente completamente esgotado, sugado, desgraçado da cabeça, sabe? Não dá pra você conciliar as duas coisas. Então assim, se você não tem a necessidade, não precisa daquilo realmente, por favor, não entre na escala 6x1. Use esse tempo pra você se qualificar melhor pro mercado, sabe? Pra que você consiga outros tipos de vaga, outros tipos de emprego. Investe numa coisa que você gosta. Grava qualquer merda pra internet. Use esse tempo pra fazer qualquer coisa que não seja trabalhar na escala 6x1, porque você vai muito mais perder saúde, tempo de vida, mental, sabe, do que você vai ganhar muito pouco, sabe, pra poder não ter um balanço. Você não vai ganhar o suficiente em troca, sabe, na gigantesca maioria dos casos. Bom, e se você trabalha na escala 6x1 e não pode sair dela, seja porque você tem aluguel para pagar, contas para pagar, você tem que sustentar um filho ou algo assim do tipo, algum parente, e você não tem condições, ou você é uma pessoa que aquela oportunidade foi a única oportunidade que apareceu ali no momento, você precisava muito e agarrou aquela oportunidade e agora tem medo de sair e sem encontrar outra oportunidade e tudo mais. Pra você também tem jeito, meu amigo. O primeiro de tudo, eu sei que é meio óbvio, mas assim, manda currículo pra cacete, sem parar, tá ligado? Pra tudo quanto é lugar, pra tudo quanto é tipo de empresa. Você nunca sabe aonde você pode ser chamado, tá ligado? Então assim, manda pra tudo quanto é lugar, manda pra todo tipo de
de função, sabe? Que não seja nesse tipo de escala, sabe? Que seja bem que o 5x2, mas que seja uma escala melhor para que você consiga ter uma vida melhor. E assim, olha, infelizmente, se você quer mudar essa situação, você vai ter que fazer sacrifícios. E acredite, eu sei o quão difícil é. Eu mesmo não conseguia. Mas em algumas situações a gente não tem saída. É necessário fazer para que a gente mude a situação da nossa vida. Então assim, usa o seu tempo livre não para julgar, não para assistir uma Netflix, não para só relaxar e descansar. É óbvio que isso é importante, você precisa descansar, você precisa ter seu tempo de repouso e de lazer até, mas você vai ter que abrir mão de boa parte desse tempo para se capacitar, para fazer algum tipo de curso. Existem muitos cursos de Excel e de inglês na internet hoje gratuitos que se você fizer já te dão muita vantagem no mercado de trabalho, sabe? Então assim, se qualifique, isso é algo muito importante. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, eu sei que não é a realidade de todos, sabe? Mas em muitos casos são sacrifícios que a gente tem que fazer para que as coisas melhorem pra gente no futuro. Você vai ter que acabar abrindo mão do seu tempo no presente para você poder ter tempo no futuro. Mas assim, se você for pensar na praticidade, você já tá abrindo mão de todo o seu tempo do presente, né? Porque você passa 6 dias na semana, quase 10 horas por dia dentro de um lugar que muitas vezes não vai nem te garantir nada pro seu futuro ou pro seu agora, entende? Então, assim, eu acho que sacrifícios por sacrifícios vale mais a pena você se dedicar mais para que no futuro você possa sair desse tipo de escala. No meu caso em específico, quando eu pedi demissão da padaria, eu levei em conta, né, todo o dinheiro que eu tinha guardado, o dinheiro que eu ia receber da minha rescisão, por mais que tivesse os descontos e tudo mais, e levei em consideração que eu consigo fazer uns freelancers e botando na balança as contas que eu tenho para pagar aqui, eu consegui conciliar as duas coisas, consegui sair da padaria e investir mais em mim, estudar um pouco de audiovisual, voltar com o meu canal, entende? Fazer coisas que eu realmente gosto e que eu espero que me levem mais pra frente, sabe? E que eu sempre quis fazer também, né? Porque eu não tive oportunidade antes, não tinha como, não tinha psicológico, não tinha dinheiro, não tinha cabeça antes, porém eu consegui mudar algumas situações e hoje eu vejo que eu posso fazer isso pelo menos por um tempo. Então, se inscreve aí no canal, viu? Pra eu não ter que voltar pra escala 6x1, pelo amor de Deus. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. É um formato diferente, eu acho que é a primeira vez que eu tô sendo mais direto assim com vocês, sem fazer tanta piadinha, assim, só mais desabafando. Só que eu acho que esse é um assunto muito delicado pessoalmente e pra muita gente. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te dado alguma espécie de luz, que você tenha visto que ainda existe esperança. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar o like, de mandar para seus amigos que também trabalham nessa escala, de mandar para seus colegas de trabalho. Vai que vocês criam uma revolução dentro da sua empresa e conseguem mudar a escala para todo mundo ficar melhor, né? Um forte beijo, um abraço para vocês e nos vemos na próxima. Tchau!